Olá, estamos iniciando mais uma semana de estudos e agora nós teremos uma aula de História. Vale lembrá-los que na aula de hoje nós faremos uma revisão anual dos conteúdos estudados em História. Porém, nós não vamos rever todos os conteúdos do ano. Eu selecionei 2 conteúdos de cada trimestre para que nós façamos a nossa revisão, está bem? E nós iniciaremos a nossa aula revisando sobre os patrimônios históricos materiais. Os patrimônios históricos materiais são todos aqueles que nós podemos tocar, que nós podemos ir conhecer, visitar. Um exemplo que nós temos é o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse centro histórico está sendo preservado por séculos e as construções, por mais que sejam antigas, ao longo do tempo elas vão passando por reformas e por melhorias, justamente para que se mantenha essa estética, se mantenha essa arquitetura antiga que é muito bonita. Aqui era um centro que as pessoas iam para fazer compras, as pessoas iam para ir à igreja e ele se mantém até hoje. Claro que agora existe um outro tipo de comércio no local, é um lugar mais destinado para o âmbito cultural da cidade, mas ele é o Centro Histórico de Ouro Preto. Nós também temos centros históricos no Rio de Janeiro, nós temos centros históricos na Bahia e em outros estados brasileiros. Aqui no Paraná nós também temos cidades com centros históricos. Cascavel, por ser uma cidade jovem, não possui um centro histórico, mas, por exemplo, na cidade de Curitiba ou na cidade de Paranaguá, existem centros históricos. Já os patrimônios históricos imateriais estão diretamente ligados com a cultura daquele povo que preserva esse patrimônio. Por exemplo, a roda de capoeira. Atualmente, muitas pessoas frequentam roda de capoeira e sabem lutar capoeira, mas a prática da capoeira se iniciou junto com a colonização do Brasil, com os escravos. Nós também temos roda de samba, nós também temos o frevo, que são patrimônios históricos imateriais. Nós não podemos tocar, por exemplo, no frevo, mas nós conseguimos assisti-lo e nós conseguimos dançar um frevo também, por exemplo. Já tem um tempo que nós estudamos sobre os bandeirantes, mas eles foram um movimento muito importante sobre a interiorização do Brasil. Por quê? Porque foi com os bandeirantes que as outras regiões do Brasil começaram a ser povoadas pelos colonos. Nós havíamos estudado que a maior parte do Brasil estava concentrada aonde? A maior parte da população do Brasil estava concentrada nas regiões litorâneas. E foi com esse movimento dos bandeirantes e depois com os tropeiros e os vaqueiros que passou a existir uma interiorização do Brasil. As pessoas passaram a formar vilas e formar cidades em regiões mais distantes do litoral. Um exemplo que nós temos é os bandeirantes. Eles saíam em expedições em busca de riquezas, eles queriam encontrar pedras preciosas. Então, eles capturavam alguns indígenas para que trabalhassem como escravos para eles e também porque os indígenas poderiam ajudá-los nessas expedições. Imaginem só, eles iam para uma mata fechada sem conhecer nada daquele espaço, então o indígena acabava facilitando nesse processo, porque o indígena conhecia as plantas que eram comestíveis, sabia lidar melhor com os animais que estavam soltos na mata, conseguia se virar melhor nas dificuldades que poderiam aparecer em uma dessas viagens. É claro que, como consequência das bandeiras, nós temos a morte de muitos indígenas e nós temos também a escravização de muitos indígenas. Mas também nós tivemos o surgimento de muitos novos lugares. Um dos movimentos que foi responsável pela interiorização do Brasil, pelo surgimento de novas cidades aqui no Brasil, foi o movimento dos tropeiros. E como que o movimento dos tropeiros auxiliou nesse processo?
Os tropeiros eram as pessoas que levavam mercadorias de um lugar para outro aqui no Brasil. Eles levavam mercadoria do Rio Grande do Sul para São Paulo, de São Paulo para Minas Gerais, passavam pelo Paraná, por Santa Catarina. Portanto, eram viagens longas e eles viajavam no lombo de animais. Então, pensem só. Além de ser uma viagem longa, ela acabava sendo muito cansativa. Então, eles precisavam ter uma pausa e descansar. Não era apenas um descanso de tirar um cochilo e depois continuar. Como eram trajetos longos, eles precisavam ficar bastante tempo parados. Como existiam vários grupos de tropeiros viajando, muitas vezes coincidia de um grupo de tropeiro estar descansando e assim outro grupo de tropeiros parar e descansar no mesmo local. Então imaginem, eles ficavam várias pessoas paradas em um só lugar. Nesses lugares eram chamados de pouso, que eram os locais de descanso dos tropeiros. E assim, entre eles mesmo, começava a existir uma troca. Um grupo de tropeiro tinha um certo alimento, um outro grupo tinha um certo produto, então eles faziam trocas, faziam pequenas vendas e por muitas vezes acabavam se alojando por bastante tempo em determinado pouso. Esses pousos também acabaram facilitando o surgimento de novas vilas. E nós temos também o movimento dos vaqueiros. Nós já estudamos que os vaqueiros surgiram em que momento? Vocês lembram que o gado ficava solto e acabava indo destruir as plantações de cana-de-açúcar? Tanto que existiu até uma lei que proibia que existissem criações de gado muito próximos às plantações de açúcar, porque o gado destruía tudo. Então, os vaqueiros foram os responsáveis por retirar o gado de perto das plantações de açúcar e levar este gado para lugares mais distantes. Então, nesse processo de pegar o gado e levar ele para outro lugar, foram surgindo também novas rotas entre o sertão e o litoral. E nós também estudamos sobre as grandes plantações de cana-de-açúcar. Por que se plantava cana-de-açúcar nesse período? Porque o açúcar que era extraído da cana-de-açúcar era muito valioso, ele dava muito retorno financeiro. Então, haviam as plantações aqui no Brasil e o açúcar era vendido na Europa. Ele era um produto muito caro. Portanto, era muito vantajoso e, como o solo daqui era propício, compensava bastante ter essas plantações enormes de cana-de-açúcar. E quem trabalhava nesses engenhos de cana-de-açúcar, vocês lembram? Nesse caso, eram os trabalhadores escravizados que vinham dos mais diversos países da África. Então, nós dizemos que eram os africanos escravizados que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar. Não era um trabalho agradável de se fazer, era um trabalho muito cansativo, eles trabalhavam por longas horas, então tinha sempre alguém vigiando o trabalho deles também para que eles plantassem e colhessem e cortassem a cana direitinho e fizessem um trabalho render bastante. Então eles trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, eles dormiam todos muito próximos, muito perto nas senzalas e foi um trabalho que eles tiveram que realizar durante muito tempo até que, enfim, existisse a libertação dos escravos, o fim da escravidão. Portanto, nós estamos entendendo que no decorrer da história do Brasil, diversos povos vieram para cá, dos mais diversos países. Nós tivemos os africanos, os italianos, os espanhóis, os portugueses e outros grupos que também vieram para cá para constituir família e para ter uma nova vida. Mas dentro do Brasil, as pessoas também passaram a mudar de uma região para outra. Muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades. E muitas pessoas saíram das regiões que eram menos modernizadas no Brasil e foram para as cidades que estavam crescendo muito, como é o caso da cidade de São Paulo. Houve um movimento muito grande de migração interna. Por que migração interna? Porque ela acontecia aqui dentro do Brasil mesmo.
E aqui nós temos o exemplo dos migrantes nordestinos chegando ao município de São Paulo em 1958. Então, muitas famílias saíram do Nordeste, da região norte do país, e foram até São Paulo e outras cidades maiores procurar emprego, procurar uma nova condição de vida. Então, as cidades precisaram se adaptar, eles foram muitos trabalhar nas indústrias que estavam surgindo, mas também alguns foram ter outros empregos. Foram trabalhar de engraxates, foram trabalhar de costureiras, foram trabalhar de artesãos, enfim, havia um mundo de possibilidades para essas pessoas que estavam chegando na cidade. E essa foi a nossa revisão de hoje, meus amores. Espero que tenham gostado. Beijinhos, bons estudos. Tchau, tchau.